Me ajeito aqui. Ah lá, olha o que eu vou falar hoje aí. Voando ali, o periquito. A gaivota ali. Gaivota, caralho. Aquilo é um... Ih, rapaz, desfocou. Como é que é o nome daquilo? Cegonha? Flamingo. Será que é National Geographic hoje? Será? Como é que é o nome daquele lá? Animal Planet? Animal Planet? Não, não é nenhum nem outro, porque hoje é dia de mais outro. Roda aí, roda. Outro musicalize. Ah, meu pai. Vai ser sobre Flamingos hoje? Não, vai ser sobre uma banda que tem um lado animalesco. Talvez a banda que nós vamos falar hoje é o Deftones. Eu estou até de xadrez aqui. Xadrez, o preto, voltei com taco. Tino Moreno na cabeça. Adoro, amo Tino. É um prazer especial, cada vez mais raro. O Tino e sua trupe, seus altos coleguinhas para aprontarem muito nesse 8º disco do Deftones, chamado Gore. Isso aqui atrás é a capinha do disco se mexendo. Se prepare porque esse é outro Musicalize Review. Vai, vinheta! Bom. Vamos lá. O Gore era um disco que eu tava esperando bastante. O Deftones foi uma banda que eu vou falar que eu demorei muito pra gostar do Deftones. Demorei muito pra entender essa esquizofrenia meio caótica, meio melancólica que o Deftones tem. Porque eu achava um som que era muito embolado, eu achava muito confuso e eu achava que era muito barulho repetido. Eu gostava de uma música ou outra, mas nada, tipo, não conseguia escutar discos de Deftones. Mas, ao passar dos anos, eu comecei principalmente a partir do Diamond's Eyes, mas muito com o Koi no Yokan, se eu não me engano, que foi o penúltimo disco da banda, antes do Gore agora, que eu realmente falei assim, caraca, essa banda é muito foda. E dali pra frente comecei a escutar muito Deftones. O som do Deftones, desde sempre, eu acho que consegue ter a capacidade de... eu não sei, é uma coisa que ela é muito agressiva, mas só que no jeito que ela é meio showgaze, ela meio tem uma psicodelia de distorções, talvez distorções porradeiras, alguma coisa assim. É um som difícil de classificar, um som que propriamente dito até porque foi uma das coisas que eu comecei a realmente gostar do Deftones, que eles têm um som que são deles. O Tino Moreno, inclusive, ele consegue... com a voz dele, consegue ser berradeiro, ao mesmo tempo lírico, mas consegue expressar muito bem, assim, diversos tipos de emoções e uma coisa que eu até falei, se você viu, tá aqui embaixo o link aqui, se você viu o review do James Blake, eu falo isso de um cara que tem uma voz muito foda e sabe bem trabalhar nuances com a voz, e o Tino Moreno sabe fodamente isso. O Gore, então, tava com uma expectativa muito alta, até porque ano passado eles vieram no Rock in Rio, fizeram um show puta foda, assim. Aliás, o disco parecia que ia sair ano passado e não saiu. E o Tino, ele tá cada vez mais em evidência, principalmente não só com o Deftones. Deftones, ele tá se fazendo uma transformação de banda, assim. Cada vez mais uma banda que tem arrumado mais seguidores. E o Tino, inclusive, ele tem vários projetos paralelos, como o Crosses, como o Teen Sleep, o Palms. Ele vai criando vários projetos, inclusive vai ter um agora, o Saudade, se eu não me engano, que é com a galera do Bad Brains. O cara não para, o cara tá cada vez mais uma máquina de fazer música e de fazer som, assim, eu acho incrível isso, mas veio o maior problema e talvez a maior qualidade de Gore, que é a questão de, tipo assim, a introdução de elementos que são muito característicos nos outros sons dessas bandas paralelas dele ao Deftones. Inclusive, escutando o Kono Yokan e o Diamond Eyes, inclusive, que são os dois últimos discos, você consegue perceber, escutando o Gore, assim, que era um caminho meio óbvio a que a banda está seguindo. Essas influências do Tino, obviamente, quando o cara vai fazendo projetos paralelos e ele vai tomar uma influência, ele vai querer levar, ainda mais se tiver uma banda principal, ele vai querer levar isso pra banda principal dele. Isso surtiu numa primeira instância, e surtiu um problema com o guitarrista, o Stephen Carpenter, se eu não me engano, que ele começou a ficar incomodado com uma coisa meio eletrônica e talvez psicodélico demais pra banda. E ele tava achando que ele não tava conseguindo trabalhar bem as guitarras. Ele é um cara que tem cara de... Se você olhar a banda inteira, ele é um cara que tem mais cara de metaleiro ali. Até porque, se você realmente escutar todas as faixas, a única faixa que sobressai em questão de peso muito, assim, é a Doom and User. Inclusive, vou falar que
tá entre as melhores faixas do disco, mas ela é uma faixa que ela não se caracteriza muito pelo que é o disco. Eu aconselho você escutar esses outros projetos, o Crosses, o Team Sleep e o Palms. Não para entender o disco, mas porque são bons projetos. Não são, assim, nada que vai fazer você mudar, tipo, que coisa maravilhosa, que, tipo, pra você conhecer, ainda mais se você é fã do Deftones ou se você começou a gostar do Deftones agora. O som do Deftones sempre me trouxe uma coisa de melancolia, só que uma melancolia que ela me remete a saudosismo. Independente da violência ou não das músicas, eu acho que eles conseguem manter isso sempre. Nesse disco, com essa inclusão da psicodelia, parece que isso fica mais evidente. Então, logicamente, o disco fica acabando ficando mais melancólico. O que algumas vezes atrapalha, outras vezes ajuda. Como Hurts and Wire, que se não é a faixa mais maneira do disco, mais foda, com certeza é a mais diferente que o Deftones deve ter feito até hoje, sim. Não sei se é a mais diferente, mas que em bastante tempo eu não vi o Deftones fazer uma coisa assim. Porque, vamos lá, essa história do porquê que tava causando essa confusão lá. Ele tava ficando insatisfeito, o Stephen Carpenter, sei lá, ele tava ficando insatisfeito com essa mudança de som que o Deftones estava tomando, só que eu acho que era uma postura que a banda ia tomar e até deveria tomar, pela questão de aprimoramento de instrumentação, porque senão começa a ficar muito repetitivo as coisas. Então esse acréscimo seria interessante. Se as músicas fossem mais para o lado do Hurts and Wire, que é uma música que você vê que é uma coisa meio, assim, estranhamente infundada o que o Stephen Carpenter faz. Por que é estranhamente infundado? Uma coisa que soa durante todo o disco é como que as guitarras pesadas do Deftones, mais o vocal e esse pano de fundo mais eletrônico que o Johnny Moreno traz pra banda, de vez em quando eles se chocam. Eles se chocam de jeito bom e de jeito ruim. Gostaria mais que fosse permanentemente mais bom, mas se choca algumas vezes estranhamente. Quando eu falo que ele talvez tenha reclamado um pouco demais, eu não sei se ele percebeu o quão que faixas como Hurts and Wire, como a própria do menu de faz que lembre Deftones, a Rubicon, que é a última faixa, e uma chamada Elmore, sei lá, eu não sei falar o nome da faixa, é um nome muito complicado, mostram quão bom guitarrista ele é, saindo um pouco das amarras do que é propriamente dito o som ao longo dos anos que caracterizou o Deftones, mas que não vinha tendo tantas mudanças. Vinha tendo aprimoramentos, mas não mudanças, não tipo expansão. Vinha tendo um refinamento daquele som, mas não um crescimento real. Por exemplo, na Hurts and Wire, Hurts and Wire, eu falo errado tudo mesmo e foda-se. Não sei se tá certo ou errado. Cara, como é bonita essa faixa. Como ela é bem trabalhada, ao mesmo tempo que você sente uma dor inacreditável, assim, de tipo, caraca, você consegue ver um sofrimento no que ele tá cantando, ao mesmo tempo você consegue sentir um aconchego e um carinho, uma compaixão, que é foda, é uma coisa que o Deftones consegue trazer inacreditavelmente, assim, essa porrada de sensação ao mesmo tempo na mesma música, mas nessa é muito foda como isso consegue ser novo e vívido. E eu queria mais disso nesse disco. A Prayers and Triangles, que é a música que é o single forte do CD, os dois discos anteriores, as duas primeiras faixas são faixas memoráveis e super pra show, assim, porradão. E Praise the Triangle, por mais que seja mais romântica, mais melodiosa, assim como é propriamente todo o disco, ela também tem essa coisa de vibe de show. Mas tem músicas que soam esquisitas. Aí entra a hora que eu acho que ele poderia ter reclamado, talvez aí eu tenha entendido assim. Só que, na verdade, ele mostra bem o trabalho de guitarra dele em todas as faixas. Então, isso que eu não entendi muito. O direcionamento eu entendo. Em faixas como Acid Hologram, Shannon, Pintura Infamante, francamente, eu acho que fica confuso a guitarra com a voz, sabe? Enquanto na Hurts and Wire, a construção melódica de tudo, por mais que o tino vá pra um lado e a guitarra soe de outro, no final das contas se completam muito bem. E nessas faixas que eu acabei de citar, acontece o contrário. Parece que, por mais que não sejam faixas ruins assim, mas existe muito ponto desarmônico demais e fica esquisito. E acaba prejudicando no final das contas o disco. Em comparação aos dois últimos
é um pouco fraco. O anterior, eu acho que ele traz um certo vigor pra banda, tanto no sentido de potência de som, quanto no sentido de... eles conseguem aumentar as dimensões do que o Deftones trabalha. Enquanto no Diamond Eyes, eu acho que pegar tudo que eles já conhecem e fazer o bagulho ficar muito foda, assim, muito completo e muito redondo. Então, no final das contas, é um disco bom, mas é um disco que fica abaixo das expectativas várias horas. Eu acho que o disco, ele falta um pouco de catarse, falta um pouco de mais de up no disco. Não existe propriamente nenhuma faixa ruim, eu acho que existem faixas que, tipo, a Pintura Infamante, propriamente dito, a Shannon também, eu acho que não vão fazer tanta diferença na discografia da banda, assim. A Rubicon, eu acho que é uma faixa que acaba super bem. O disco, ela tem vários momentos angustiantes e meio de virada, assim, meio doido, assim, meio, sabe, que, tipo, tava escutando outro dia andando na chuva e falei assim, porra, isso aqui é pra isso, sacou? Pra tudo ficar meio... uma parada meio esquisita, mas que te deixa meio maneiro, assim. Então eu recomendo pra caralho desse disco. Eu recomendo Prayers and Triangles, acho que é um puta single, um refrão. Vários refrões desse disco são lindos e maravilhosos. Recomendo também, com certeza, Hearts and Wire, sei lá. Talvez seja realmente a melhor faixa do disco, pela novidade que traz, pela atmosfera, pela construção. Incrível de faixa, incrível. Linda, linda, linda. Do May User, faixa que parece que saiu dos primeiros CDs da banda. E a Rubicon, acho que fecha mega bem o disco. Então eu acho que o Tino pode continuar fazendo isso, continuar dando espaço, mas só que pro Stephen Carpenter continuar fazendo o que ele sabe fazer de melhor. E o Stephen Carpenter tem que aceitar um pouco que o Tino tá fazendo isso também, trazer essa coisa nova, essas experimentações a mais na banda. Mas eu acho que eles têm que refinar mais esse som. Deftones é uma banda que eu me surpreendo cada vez mais o quanto que é uma banda que muitas tribos diferentes gostam, quando cada vez mais ela tem sido mais e mais respeitada, não só no metal, mas do rock, da música em geral. Como disse, é muito inclassificável o Deftones, eles têm um som muito particular deles. Então, obviamente, cada vez mais pessoas vão, por mais pesado que seja, vai trazer mais público. Então, eu dou 7,5 pra esse disco. Eu esperava mais. O Deftones não consegue fazer um disco ruim. O Deftones só consegue fazer discos bons para cima. Esse é um disco bom, 7,5 é uma nota boa para o disco. Esse foi outro Musicalize Review. Obrigado pela sua audiência novamente. E não se esqueça, rapazinho, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amiguinhos pra poder eu continuar crescendo, ficar animado e fazer mais vídeos. E, cara, eu tô muito animado. É isso, discute o disco, corra atrás de outras coisas do Deftones, outras coisas do Tino Moreno. Até a próxima!